Se você é uma daquelas pessoas que fica protelando, adiando o início de um novo projeto, procurando aperfeiçoar uma ideia e o dia da estreia desse projeto nunca chega, uma mudança geradora está para acontecer em sua vida. Um dia você comparecerá perante o Senhor para prestar contas de todos os talentos que você tem. Nesse dia, você dirá que valeu a pena investir tempo ouvindo este audiobook. Olá, amados, Fernando Alencar aqui de volta, trazendo desta vez a leitura do livro Compreendendo o Seu Potencial, de Myles Munroe. Agora, antes de começar, rapidamente inscreva-se no canal. Dá também aquele toque de leve no gostei para que este capítulo chegue a muito mais pessoas. E tendo feito isto, vamos ao nosso episódio de hoje. Como compreender seu potencial? Livro de Myles Munroe. Apresentação. Anos atrás, li uma breve biografia que resumia o tempo de miríades de pessoas que preferiram trilhar o caminho da banalidade sem nunca aceitar o desafio de deixar o lugar comum da mediocridade e ascender à dimensão mais alta das potencialidades realizadas. Talvez você se lembre desta festejada biografia. Salomon Grundy nasceu numa segunda-feira, batizado numa terça, casado na quarta, adoeceu na quinta, piorou na sexta, morreu no sábado, foi enterrado no domingo, e esse foi o fim de Salomon Grundy. Certamente, a história de uma vida irônica como essa é estimulada por uma sociedade apática que prefere o atalho fácil ao caminho produtivo e duro, exalta a displicência ao invés da diligência, promove uma ética de trabalho que se concentra mais nos direitos do que nas responsabilidades, balança os ombros ao invés de estender uma mão de ajuda, responde ao chamado para agir com a pergunta: qual é o meu papel nisso? E prefere contornar um problema ao invés de suar atrás de uma solução. Essa atitude indiferente e desinteressada é uma ferramenta poderosa de Satanás no seu esforço de retardar o crescimento do reino de Deus. Muitos cristãos descuidados foram dominados pelo seu enganoso convite de levar uma vida fácil. Geralmente as pessoas se encaixam em três grupos: os poucos que fazem as coisas acontecerem, os muitos que assistem às coisas acontecerem e a grande maioria que não sabe o que acontece. Ou cada pessoa é um criador de fato, ou é uma criatura da circunstância. Ou coloca cor no seu ambiente, ou como um camaleão recebe a cor de seu ambiente. Em outras palavras, algumas pessoas são como termômetros. Elas se moldam completamente ao ambiente. Seu comportamento é influenciado totalmente pelo exterior. Outras pessoas são verdadeiros termostatos. Ao invés de permitirem que o ambiente as controle, influenciam o ambiente. Neste livro, Myles Munroe desafia-nos a deixar o caminho já tão conhecido da mediocridade para abrir novas e intrépidas pistas que nos levarão aos limites de nossas capacidades, sugando-nos toda a contribuição possível para a glória de Deus e para o bem da sociedade. É um desafio empolgante. Por isso, precisamos deixar marcas bem definidas e pegadas profundas para que outros possam nos seguir na direção certa com segurança. Ninguém que lê este livro com coração e mente abertos preferirá o comum e nem aceitará o inferior ao melhor, e nem deixará de atingir as extremidades de suas capacidades. A pessoa que aceita o desafio apresentado a seguir não pegará o banco quando existir um piano para transportar. Não se sentará num canto quando houver um continente para atravessar, nem mergulhará numa piscina quando houver um oceano para cruzar. Na peça Otelo, de Shakespeare, seu personagem Iago disse a Desdémona: ela acha um vício de caráter não fazer mais do que lhe pedem. Este livro nos desafia a ter a mesma perspectiva. Todo aquele que ler este volume concluirá que o sucesso não é uma comparação entre as nossas realizações e a dos outros. É simplesmente alcançar o nosso melhor nível, elevando ao máximo nossas capacidades e possibilidades.
Miles Monroe é um exemplo vivo do tipo de pessoa que nos desafia a ser. Ele é um daqueles indivíduos raros que vive a vida na sua plenitude. Dotado por Deus de uma maneira esplêndida, com talentos extraordinários em áreas com que muitos de nós apenas sonhamos: música, arte, pregação, ensino, administração, diplomacia, redação e até mesmo na pescaria com arpão. Ele não permite que qualquer um dos dons de Deus fique estagnado. Seria mais fácil invejar este homem ou culpar a Deus por ter me dado menos dons quando ele os distribuiu. Porém, de acordo com Efésios 2:10, eu sou um poema de Deus. Literalmente, feitura sua. Criado por ele para boas obras que ele preparou para mim, a fim de que eu andasse nelas. Da mesma forma que Pedro era responsável por si mesmo e não por João, João 21:20-22, preciso assumir a responsabilidade por mim mesmo e não por Miles. É confortante saber que sempre que Deus me dá uma tarefa, coloca à minha disposição todos os recursos do céu. Não fico sozinho com meus recursos para realizá-la. Canon Farrar afirmou o seguinte: eu sou somente um, mas eu sou um. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer algo. O que eu posso fazer, eu devo fazer. O que eu devo fazer, pela graça de Deus, eu o farei. Jerry Horner, Virginia Beach, Virgínia. Como compreender seu potencial é um tratado que nasceu de uma profunda inspiração de Deus e de um profundo senso de conhecimento das limitações humanas. E não existe uma combinação mais excelente do que fragilidades e carências humanas suplantadas pela superabundante graça de Deus. O Dr. Miles Monroe nos traz, através destas páginas, um grito de vitória sobre a inércia e a mediocridade. Traça um novo horizonte de fé e potencial sobre o qual podemos andar nesta geração. Cremos que os povos do chamado Terceiro Mundo estão debaixo de uma visitação especial de Deus e esperamos que ela não atinja apenas os aspectos subjetivos de nossa existência, mas, pelo contrário, que seja fonte inspiradora de uma nova e grande revolução. Uma revolução que nos conduzirá a uma posição de domínio neste planeta, levantando estes povos com a perspectiva de construir uma nova história no próximo milênio. História esta em que todos, não apenas um pequeno grupo, poderão tomar decisões juntos para a condução do destino deste planeta. Riquezas, tecnologia, desenvolvimento científico, direitos humanos, cidadania não podem ser privilégio de alguns. Pelo contrário, foram distribuídos por Deus como dons às nações. Ou os povos têm explorado estes tesouros através das bênçãos recebidas pelo relacionamento com seu Criador, ou os têm enterrado, protelando para as próximas gerações o desafio de descobri-los em nossos países, em nossa gente, em nossa cultura. O Dr. Miles Monroe faz deste livro a semente de um grande potencial que está sendo transmitido e ministrado não apenas a nós brasileiros, mas também aos povos que já têm o privilégio de ler este livro traduzido em seu idioma. Agradeço a Deus porque as palavras e os princípios aqui apresentados podem ser a semente para a gestação de um novo povo e de uma sociedade diferente. Temos a certeza de que somos chamados para construir uma nova história, totalmente diferente da que estamos vivendo, em que poucos detêm muito, em que muitos se atropelam para dividir as sobras. Este planeta é o maior arsenal de riquezas e suprimentos de que temos conhecimento no universo. Não se justifica tal desequilíbrio entre os povos. O que procuramos é descobrir um novo caminho da possibilidade, do acesso e da abundância. Como compreender seu potencial nos leva a deslumbrar esta visão, a acreditar que é possível e que pode ser comigo e com você. Plante a semente da possibilidade desta nova história em seu coração, para que através da leitura deste livro possamos sonhar juntos este novo sonho. Pastor Robson Rodovalho, Brasília, Distrito Federal. Prefácio. O lugar mais rico deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita.
nem tampouco as minas de ouro e diamantes da África do Sul, as minas de urânio da União Soviética e as minas de prata da África. Embora isso seja surpreendente, os depósitos mais ricos de nosso planeta podem ser encontrados a alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local, enterrados embaixo do solo. Dentro das paredes daqueles túmulos sagrados estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram criadas, planos que nunca passaram da prancheta mental e propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. Que tragédia! Quando caminho nas ruas de nossas cidades, meu coração frequentemente chora ao encontrar e observar as vidas perdidas, quebradas e desorientadas de indivíduos que há anos eram meus colegas de segundo grau, talentosos, inteligentes e ambiciosos. Durante sua juventude tiveram sonhos, desejos, planos e aspirações. Hoje estão perdidos, confusos no meio do uso impróprio de bens, alcoolismo, falta de propósito e más companhias. Suas vidas estão sem alvo, suas decisões prejudicadas. Essa tragédia enorme me entristece. O que poderia ter sido torna-se o que deveria ter sido. A riqueza de sonhos transforma-se na pobreza da decepção. Somente uma pequena porcentagem dos 5 bilhões de pessoas deste planeta experimentará uma porção significativa de seu verdadeiro potencial. Você é um candidato que irá contribuir para a riqueza do cemitério? Então, pergunte-se: quem eu sou? Qual é a razão da minha existência? Qual é o meu potencial? O que eu sou capaz de fazer? Qual é o critério que eu deveria usar para medir minha capacidade? Quem define os meus padrões? Que processo devo usar para maximizar minha capacidade? Quais são as minhas limitações? Em tais respostas está a chave para uma vida eficaz e realizada. Uma das grandes tragédias da vida é ver o potencial de alguém morrer sem ser tocado. Muitos homens e mulheres nunca desenvolvem seu grande potencial porque não compreendem a natureza e o conceito deste princípio. Quando Deus me revelou a natureza do potencial, senti-me responsável por ensinar aos outros o que eu aprendera. Há um grande potencial dentro de você. Eu sei porque Deus me mostrou o estoque que Ele colocou em mim. Meu propósito é de ajudá-lo a entender e a liberar tudo o que está dentro de você. Você precisa decidir se irá roubar ao mundo ou abençoá-lo com os seus ricos recursos, valiosos, poderosos e não utilizados que estão dentro de você. Você é mais do que aquilo que já realizou. Nosso Deus e nosso Pai. Muitas vezes temos vivido neste mundo como se pudéssemos determinar nosso próprio destino e propósito. E então nos perguntamos por que nossas orações quase nunca são respondidas. Se temos nos afastado do teu plano, ó Deus, perdoa-nos. Reconhecemos que foste tu que nos escolheste, não nós, e nos enviaste para darmos frutos que permaneçam, e é isto que faremos a partir deste instante. Para isso pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, a fim de nos guiar, para que conheçamos o teu propósito para a nossa vida. Oramos a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.